Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as rochas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, mantendo cingidos vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versos 10 ao 18. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, de uma prisão romana. Como ele descreveu, soldados romanos que guardavam a prisão, eles andavam com a armadura do legionário, do primeiro século. Soldado legionário. Capacete, o formato do cassis, como era chamado, variou bastante ao longo dos séculos. Este era de bronze. Protegendo o cérebro, protegia também o pescoço e tinha abas móveis para a proteção das orelhas e da face. Couraça em escala de ferro ou bronze. Foi construída em 4 seções, para cobrir cada ombro e lado do peito, placas costuradas em um colete de couro duro, protegendo assim órgãos vitais do soldado. Cinto amarrado a uma túnica de lã. Placas de bronze conectadas pendiam do cinto para proteger a área da virilha. Suporta a espada. Punhal e avental de bronze, sendo usado o tempo todo. Escudo, o escultum era oval ou retangular, com pelo menos 2 metros de diâmetro. Era composto de 3 lâminas de madeira sobrepostas, com reforços de ferro no centro e de bronze nas bordas, além do acabamento com feltro e couro na parte interna. Sandálias ou sapatos. Solas de couro, embutido com casco ou pedaços de rocha para aumentar a atração. Tinha taxas para mantê-los firmes no solo, evitando que caíssem em batalhas. Espada carregada ao lado direito e pendurada no cinto ou em pulseira de couro. Por cima do ombro, uma poderosa arma ofensiva. Acenando serve como palavra de aviso ao inimigo. O apóstolo Paulo, sendo inspirado por Deus e observando a vestimenta dos soldados, ele nos ensina a respeito da armadura de Deus, uma poderosa arma que temos nos dias atuais contra os dias maus. Estamos vivendo nestes dias tempos de batalhas espirituais, onde os nossos inimigos declarados têm se levantado com grande fúria contra as nossas vidas, fundamentando-se em um propósito que é roubar, matar e destruir. E neste período de batalha, precisamos entender que toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia, porque ninguém se lança em uma luta despreparado, e esta preparação requer cuidados, que se tornam indispensáveis para grande sucesso na batalha. O apóstolo Paulo inicia o verso 10 nos dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos. Fortaleça, tornar-se forte, ser fortalecido, e isso nos implica em 3 coisas importantes. Primeiro, precisamos abrir-nos para o comando de Jesus e entender que com as nossas próprias forças não há condição de vitória. Em João capítulo 15, verso 5 diz: Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. E em Filipenses 4:13 posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo, a igreja precisa estar em prontidão para a batalha, pois ninguém poderá entrar em uma guerra enfraquecido. Em 1 Coríntios 16, vigiai. Estais firmes na fé,
portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Terceiro, a igreja precisa compreender que a batalha não é fácil. E o que necessitamos é de uma força espiritual e não física. Segundo Coríntios 10, 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. No verso 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quais são as ciladas do diabo? São todas as coisas criadas pelo diabo para nos tirar da presença de Deus. A inveja, a maledicência, a cobiça, sentimento de derrota, pensamentos negativos, desesperos, dúvidas, orgulho, mentira, falta de amor e principalmente a morte espiritual. No verso 12, o apóstolo Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra aquilo que não se pode ver, mas existe e tenta nos atrapalhar. Podemos citar Daniel no capítulo 10. Como exemplo de guerras espirituais, o profeta Daniel presencia e se torna parte de uma grande batalha espiritual. Nesta luta, Daniel precisou estar em jejum e oração, enquanto os anjos de Deus lutavam contra os demônios. Daniel precisou entender o mundo espiritual e a importância da intercessão. No verso 13, o apóstolo Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quando o apóstolo Paulo cita resistir o dia mau, ele quer nos dizer que tudo aquilo que pode acontecer de ruim no nosso dia a dia, como por exemplo, momentos mais duros da vida, provas e lutas travadas, lamentações, tristeza, perdas e vários outros. Mas quando estamos vestidos com a armadura de Deus, passamos pelas provas sem dano algum. O diabo não tem poder de investir contra aquele que está protegido. Temos como exemplo Jó. O inimigo teve que pedir permissão a Deus para tocar na vida dele. Jó era íntegro, não havia nada nele que o diabo pudesse usar contra. O inimigo só tocou em Jó porque Deus permitiu. Podemos chamar isso de provação. Quem nunca foi provado nessa vida? O diabo só tem legalidade nas nossas vidas quando permitimos e quando abrimos brechas. Exemplos de brechas que abrimos e damos legalidade ao inimigo: falar mal do irmão, pronunciar palavras que não agradam a Deus, mentir, olhares maldosos, sentimentos negativos e muitos outros. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta: devemos estar vigiando e orando sempre, pois o inimigo de nossas vidas anda ao nosso derredor, esperando um vacilo nosso para ele nos destruir. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola universal, no capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai o vosso adversário. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Na parte A do verso 14, Paulo diz: estai, pois, firmes, tendo fingido os vossos lombos com a verdade. O que isso significa? Significa se preparar e estar preparado com a verdade. Como salvos, devemos usar o cinto da verdade. Temos como exemplo o Senhor Jesus, que mesmo estando na condição humana, ele estava preparado com a verdade, que era a palavra de Deus, em Mateus 4. Após 40 dias e 40 noites de jejum, a parte carnal de Jesus estava fraca. E nesse momento, Satanás aproveitou para o tentar. Mas como Jesus estava preparado com a verdade, ele cita na própria Bíblia as respostas para as tentações do inimigo. O inimigo luta usando mentiras para nos derrubar. Mas quando estamos preparados com a verdade, tudo que o inimigo lançar, poderemos rebater com a palavra de Deus. Na parte B do verso 14, Paulo diz: e vestida a couraça da justiça. O que isso significa? Quando aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Deus nos concede sua própria justiça através da redenção de Jesus. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, verso 24. Podemos falar da couraça da justiça
simbolizando tanto a justificação do cristão em Cristo, quanto sua vida justa no Senhor. Sim, é a justiça de Cristo, que lança por terra qualquer acusação de Satanás contra o crente. No verso 15, o apóstolo Paulo diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O que isso significa? Significa que Jesus é a nossa paz, que estamos caminhando com Ele e falando do seu amor às outras pessoas. Esta é uma peça da armadura que muitos não possuem, infelizmente. Tem os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Uma peça inspirada no Antigo Testamento, conforme o que o profeta Isaías anunciou, quão formosos são sobre os montes os pés, do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7. O que vemos muito no Antigo Testamento antes de Cristo são os servos do Senhor estando descalços. Moisés, Josué e o sacerdote. Mas agora, no Novo Testamento, o filho pródigo é calçado. Os pés dos discípulos são lavados. E Paulo revela que devemos estar calçados na preparação do Evangelho. Isso é porque Cristo já veio, nos libertou. Não somos mais escravos. Temos autoridade na casa do Pai. Nossos pés lavados indicam nosso caminho reto diante de Deus. E agora, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Fala da nossa alegria em anunciar o que Cristo fez em nossas vidas. No verso 16, o apóstolo Paulo cita um dos mais importantes versículos do livro de Efésios, que contém uma ferramenta necessária para toda a caminhada cristã. E a fé, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O principal objetivo disso era prover proteção contra os dados inflamados, que eram amplamente utilizados naquele tempo. Uma das armas mais letais da época era justamente as flechas incendiárias. Soldados inimigos mergulhavam suas flechas, geralmente em uma mistura de piche altamente inflamável, e ateavam fogo nelas antes de lançá-las. Quando corretamente utilizados, esses escudos eram eficazes em evitar que qualquer dano fosse causado ao seu portador diante das flechas inimigas. Inclusive, as flechas em chamas cravavam na superfície resistente do escudo, e facilmente o fogo era extinto. Persistentemente, o diabo atira contra os crentes. Tentações, angústias, dificuldades, perseguições, maus pensamentos, sentimentos ruins de ódio. Essas coisas são como setas inflamadas, que tentam incendiar a vida do crente com dúvidas e desejos contrários à palavra de Deus. A intenção de Satanás é fazer com que os cristãos acreditem em suas mentiras, desconfiem das promessas de Deus e desobedeçam à sua vontade. A velha natureza humana, corrompida pelo pecado, é um alvo altamente inflamável para a prática pecaminosa. Se as setas malignas não forem rapidamente apagadas pela fé genuína em Deus, fatalmente elas causarão grandes danos à vida cristã. Por isso, o escudo da fé é essencial, pois o crente fica protegido contra esses ataques do inimigo. O exercício da fé também deve estar alinhado com a verdade de que fazemos parte de um só corpo. Sim, o escudo da fé não possui um propósito apenas individual, mas também coletivo. Nenhum crente está sozinho na batalha espiritual. Isso significa que os cristãos são unidos pela fé, são alinhados no mesmo propósito em prol da obra de Deus. E devem orar e encorajar uns aos outros nessa batalha. Na Epístola aos Hebreus, o autor, no capítulo 11, verso 6, ele afirma dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na parte A do verso 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O que o apóstolo Paulo quis dizer que devemos permitir que Deus cuide da nossa mente, e temos que ter a certeza da salvação que temos, Cristo Jesus. Assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a esperança da salvação protege nossa mente. O diabo ataca nossa mente com mentiras e tentações. Precisamos de proteção para não cair nas armadilhas do diabo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação
por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 9. Entender o que significa salvação e crer nessa verdade nos ajuda a rejeitar as mentiras do diabo. Como você não tem solução, ninguém está fora do alcance de Deus. Jesus salva de todos os pecados. Você não vale nada. Deus lhe ama tanto que deu seu único filho por você. Nada vai melhorar. Você tem a promessa da vida eterna junto de Deus. O capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar aquilo que vemos e ouvimos. O mundo à nossa volta está cheio de sofrimento, desespero, maldade e mentiras. Mas em Jesus podemos ver mais além. A salvação da esperança, conforto, alívio por causa da salvação. Vemos o mundo de maneira diferente e não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo. Na parte B do verso 17, Paulo completa o versículo dizendo que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa espada é diferente. Quanto mais usamos a espada da palavra de Deus, mais afiado e eficaz ela se torna. A espada do Espírito é, sem dúvida, a arma mais poderosa que existe, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas. E medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Isso significa que essa espada não apenas foi dada pelo Espírito, mas também é Ele quem a empunha. Em outras palavras, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é o próprio Espírito Santo quem aplica a palavra em nossos corações e nos capacita a usá-la. Isso está de acordo com a verdade de que a palavra de Deus é viva e eficaz. A espada do Espírito também é a única arma capaz de trazer vida e curar, ao invés de ferir e matar, ao mesmo tempo em que a espada do Espírito revela o estado pecaminoso do homem. Ela também conduz o pecador ao Salvador. No verso 18, o apóstolo Paulo completa a armadura de Deus dizendo: e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O bom soldado está sempre em contato com o comandante. Ele não age por própria conta. Por isso, devemos seguir a direção que Deus nos dá através da Bíblia, obedecendo suas ordens, preceitos e suas leis. Orar é colocar-se em diálogo íntimo e profundo com Deus. Quando oramos, nosso coração se une espiritualmente ao coração do Pai. E neste encontro profundo, mergulhamos na misericórdia do Senhor. Lembre-se sempre de estar revestido de toda a armadura de Deus. Só assim venceremos nossas lutas diárias e estaremos firmes aguardando a grande, gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento seja com cada um de vós. Se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém. Deixe seu like, comente que sua opinião é muito importante.